Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês para falar da Palavra de Deus, para nós meditarmos e aprender, na Palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos revela através da sua Palavra. E é muito bom estar aqui com você. Que Deus abençoe você nessa sexta-feira. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui com você. É sempre uma grande honra falar da Palavra de Deus a cada um de vocês, tá bom? Nosso desejo é que essa palavra possa falar ao teu coração, mudar o teu entendimento, o teu pensamento, a tua forma de agir, de pensar, mudar todo aí o teu conceito de vida, para que você possa ter a vida em abundância, para que você possa viver novidade de vida, para que você possa viver a verdade, para cada um de nós. A verdade que Deus tem para cada um de nós, Não a verdade que o mundo diz, mas a verdade que o Senhor Jesus tem para cada um de nós, tá bom? É muito bom estar com você. Um grande abraço para os nossos amigos que acompanham, um grande abraço para os nossos amigos que compartilham a palavra de Deus e que você possa estar sempre acompanhando a nossa programação, que é de segunda a sexta-feira. Sempre ao meio-dia nós estamos aqui para levar um recado do céu para a sua vida, para a sua família, para que sua vida possa ser transformada, para que sua vida possa ser mudada. Porque eu acredito que o Senhor, Ele não criou nenhum de nós, primeiro que Ele criou para a glória do seu nome, para louvor, para seu louvor, para estarmos louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas Ele não te criou para viver escravo, viver sofrendo. É claro que o deserto, ele é necessário na vida do cristão, ele é necessário na vida dos servos de Deus, como um aperfeiçoamento, como uma escola. Mas ele não fez isso, mas todo deserto ele tem um prazo de validade, ele tem um tempo onde se encerra, para que a gente possa subir esse degrau com as experiências com as experiências que o Senhor proporcionou para a nossa vida. Só que ele não fez você para viver eternamente oprimido, sofrendo, sendo julgado e subjugado pelas outras pessoas ou pelo pecado. Não, na verdade Ele nos fez para que nós pudéssemos viver, se mover nele, tá bom? Tudo é através dele, porque Ele é que nos dá tudo que nós necessitamos fisicamente e espiritualmente. Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é o nosso amor eterno. Então que você possa entender os planos do Senhor para a tua vida, para que essa situação que você esteja vivendo possa ser transformada pela palavra, pela presença do Senhor na sua vida, tá bom? O nosso tema de hoje é renúncia. Nós estaremos falando sobre esse tema para que você possa entender esse ensinamento como princípio para a sua vida, tá? E nós vamos estar falando sobre renúncia. É fundamental importância na nossa vida a gente entender essa mensagem, entender esse princípio, para que verdadeiramente nós possamos estar em Cristo, para que nós possamos viver em Cristo, tá bom? E aí nós vamos entender hoje a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje nós temos culto na Congregação Nova Aliança. Você é o nosso convidado especial. Tá, Dani? A Dani está acompanhando pelo Instagram. Você é a nossa convidada a visitar lá a nossa congregação. E todos vocês que estão acompanhando aí. O Rafael, a Sandra Sobrinha, nossa irmã lá na congregação, já está lá hoje, Mas você é o nosso convidado especial a estar lá, a fazer parte conosco, a ouvir a mensagem do Senhor, ouvir o recado de Deus. Nós estávamos lá reunidos como uma família, em um só espírito, em um só propósito, adorando aquele que é digno de toda adoração. Então você é nosso convidado a estar lá juntamente conosco para ouvir a palavra de Deus, glorificar e exaltar o Senhor, tá bom? É esse o nosso recado. Para você que não sabe, a Congregação Nova Aliança fica na Rua 11, esquina com a 40, na Vila Cruzeiro, tá? Você é o nosso convidado especial, amém? Nós vamos falar sobre renúncia e hoje é sexta-feira e quem já acompanha a programação sabe que eu amo a sexta-feira, porque na sexta-feira tem uma palavra que vai ficar martelando no seu coração durante o final de semana, tá bom? E eu tenho certeza que o final de semana será abençoado se você deixar ser moldado por essa palavra,
se você se deixar ser conduzido pelo Espírito, conduzido pela palavra, você vai ser um final de semana transformado se você deixar essa verdade, que é a palavra do Senhor, te libertar das mentiras, do engano e da falsidade, tá bom? É isso o nosso desejo, e eu tenho certeza, pelos olhos da fé, que o seu final de semana vai ser diferente, tá? O Senhor Jesus vai entrar e vai fazer tudo novo, amém? Então, um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando, e nós já vamos para o momento da palavra do Senhor. Nós vamos utilizar como base para a nossa meditação Gálatas capítulo 2, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 2, e nós estaremos lendo o versículo 20, o versículo 19 e o versículo 20, tá bom? Gálatas capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20, e é claro que você, depois que finalizar o programa, vai pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo de Gálatas, O livro de Gálatas, a carta de Gálatas, ela não é grande, só são 6 capítulos. Numa tardezinha dá para você ler aí a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? E aí você vai entender o que Paulo viveu e o que Paulo estava querendo repassar com essa carta, amém? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20 diz o seguinte, vamos para a meditação já, tá? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Essa é a carta de Paulo aos Gálatas, né? E nós estamos utilizando esses 2 versículos, 19 e versículo 20, para nós falarmos sobre renúncia e o quanto é importante para a nossa vida, o quanto é importante para a vida de todo cristão essa palavrinha renunciar, essa palavrinha renúncia, né? Você abdicar daquilo que é seu, você abdicar, você abrir mão de um direito que é seu, você abandonar, deixar tudo aquilo que é seu, que é de direito seu, para que você possa viver agora aquilo que é do outro. E quando eu falo viver aquilo que é do outro, eu não falo do seu relacionamento conjugal aí com o seu marido, com a sua esposa, não. Eu falo com Cristo. Viver com Ele, viver para Ele e viver por Ele. Essa é a renúncia que todo cristão deve ter em mente. Para você compreender um pouquinho a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele escreve essa carta, essa epístola aos Gálatas com o propósito de ir contra alguns pensamentos de algumas pessoas judaizantes. O que eram essas pessoas judaizantes? Eram aquelas que ensinavam que os crentes, naquela época, os cristãos, os gentios, aqueles que não eram judeus, que aceitavam o Senhor Jesus, aceitavam a Cristo, eles tinham que obedecer à lei judaica, eles tinham que seguir os princípios judaicos, eles tinham que seguir a Torá e viver pela Torá para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem alcançar a salvação. E Paulo ele escreve com o propósito justamente de ir contra esse pensamento dessas pessoas, desse entendimento que os judaizantes tinham, compreendiam, justamente para que esses cristãos eles pudessem entender que eles são chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Que quando eles são chamados em Cristo e para Cristo, eles têm a liberdade de viver aquilo que Cristo quer para cada um deles. Quando Paulo escreve no versículo 19, dizendo: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, ele não está dizendo que não devemos seguir as leis, os mandamentos que foram impostos pela Bíblia Sagrada e tem na Bíblia Sagrada. Porque o próprio Senhor Jesus, quando ele veio na terra, ele disse que não veio abrogar a lei. Ele não veio para que a lei pudesse ser banida. Na verdade, ele veio para que a lei pudesse ser cumprida. E quem escolhe viver em Cristo, quem escolhe viver para Cristo,
tem as leis muito mais pesadas do que os mandamentos do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento vai dizer que não podemos cobiçar a mulher do próximo, não podemos adulterar com a mulher do próximo. E o Senhor Jesus, quando ele veio, ele fala assim: não, se você olhar para uma mulher, olhar para a mulher do seu próximo e a desejar, você já pecou. No Antigo Testamento vai dizer que seria olho por olho e dente por dente. O Senhor Jesus, quando ele vem, ele vai dizer assim: não, vocês têm que orar por quem persegue vocês. Vocês têm que dizer bem de quem fala mal de vocês. Agora o Senhor, ele estava dando mandamentos, e mandamentos muito mais pesados, porque esses fundamentos, essas leis, elas eram fundamentadas no amor. Quando Paulo diz que morreu para a lei, não é que a lei deve ser cumprida, é porque agora nós vamos viver no amor, fundamentadas no amor. A lei agora está fundamentada no amor, e quando ela está fundamentada no amor, ela se torna muito mais pesada, ela se torna muito mais difícil de ser seguida. Porque o amor, ele não está relacionado com... Na verdade, o amor é o princípio da lei, né? Se nós formos olhar lá, o Senhor Jesus pegou todas o decálogo e ele resumiu em amor. Amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas como a si mesmo. E esse fundamento do amor é muito mais difícil, porque quando ele fala nesse amor, ele não está falando do amor, daquilo que eu entendo como amor, mas ele está falando daquilo que é o amor para Cristo, daquilo que o Senhor Jesus veio na terra e nos ensinou como amor. Amar ao próximo como eu me amo não é querer que o próximo não é querer que doar, por exemplo, um alimento para o próximo para que ele não se sinta, não passe fome. Não é esse ato que seria o amor, porque o Senhor Jesus, ele vai dizer: olha, ame uns aos outros como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? De uma forma sacrificial. Então não é só dar o alimento para o outro, para que ele não passe por dificuldades, não passe fome, mas é eu me sacrificar para que o outro consiga vencer essa dificuldade que ele está vivendo, para que o outro tenha uma vida semelhante à minha, para que o outro consiga ter recursos da mesma forma que eu tenho, é eu me sacrificar em prol do outro. A lei é para ser cumprida, mas na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que não é o cumprimento da lei, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu consigo fazer, não é aquilo que eu penso e a forma a forma das minhas ações, da forma daquilo que eu penso, que vai fazer eu alcançar a salvação. Não é nada disso. Não é ser obedientes à lei, é claro que a lei deve ser cumprida, mas não é só o ato de obedecer à lei que vai fazer você alcançar a salvação. Não é aquilo que eu consigo fazer, não é achando que eu vou cumprir, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, então eu não faço isso, não faço aquilo, então eu vou ser salvo. Não. Nós alcançamos a salvação mediante a graça, mediante a misericórdia, mediante aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Por meio dele, nós alcançamos a salvação. Porque as pessoas lá em Gálatas, os judaizantes, eles queriam colocar na vida das pessoas que eles deveriam cumprir a lei, e o cumprimento da lei era o resultado da salvação. Então eles tinham que ser circuncidados, eles tinham que não comer tal alimento, era proibido comer tal alimento, era proibido fazer isso, era proibido comer determinado animal. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, vocês têm que ser circuncidados, e se vocês fizerem isso, vocês alcançam a salvação. E não é isso que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo que nós alcançamos a salvação mediante a fé.
por aquilo que Cristo fez a cada um de nós. Mas e a lei? A lei é cumprida no amor de Cristo. Quando eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, a lei não é uma obrigação, mas a lei é um resultado do amor de Cristo em mim. Quando eu entendo o tamanho do amor de Cristo, e a palavra do Senhor vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, quando eu experimento e vivo esse amor na minha vida, não é um peso obedecer aquilo que Ele nos ensina, não é um peso obedecer a palavra de Deus, mas uma alegria, um regozijo, uma satisfação viver a palavra de Deus na nossa vida. Então não é por obrigação, eu vou cumprir por obrigação para que eu possa ser salvo, mas na verdade eu sou salvo e eu cumpro mediante o amor de Cristo em mim. Eu cumpro a lei experimentando e vivendo o amor de Cristo. E esse amor de Cristo faz eu cumprir a lei, não por obrigação, mas por satisfação, por alegria, por gozo, por paz, por aquilo que Ele proporciona, por aquilo que Cristo é na minha vida. Aí Paulo escreve no versículo 20 dizendo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É interessante porque Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus ele vai falar sobre as obras da carne e vai falar sobre o fruto do Espírito. E ele inicia no versículo 16 dizendo: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ele está falando assim, olha, se agora vocês estão em Cristo, se agora você entregou a sua vida a Cristo, você não vai viver segundo a carne, mas você vai viver segundo o Espírito, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você. Só que é interessante isso aqui, quando o Senhor colocou no meu coração o tema renúncia, essa parte é interessante, porque Ele vai dizer em capítulo 5, que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Há uma guerra. E essa guerra, e para quem é cristão, ele vive de guerra. Porque o Senhor Jesus ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a guerra. Ele veio trazer esse confronto para a nossa vida. Ele veio confrontar a nossa vã maneira de viver. Ele veio confrontar a nossa maneira de viver. Ele veio confrontar tudo aquilo que eu acho que é certo, tudo aquilo que eu acho que é correto. Então o cristão, ele vive de guerra. Ele vive guerreando contra o mundo, ele vive guerreando contra a ideologia mundana, ele vive uma guerra contra o pecado, ele vive uma guerra contra as astutas ciladas de Satanás. O cristão vive de guerra, mas é interessante porque a primeira guerra não é lá fora, a primeira guerra é dentro de cada um de nós. A primeira guerra que nós enfrentamos é dentro de nós. Justamente a carne guerreando contra o Espírito. É como se você tivesse de um lado puxando no seu braço a carne, os desejos da carne, o pecado, a iniquidade, e tivesse do outro lado, do outro braço, te puxando o Espírito Santo. Então, um puxa para o lado e o outro vai puxando para o outro. E há essa guerra. Há essa guerra. Só que eu preciso entender que essa luta que existe, essa guerra que é travada, ela é vencida partindo do eu. Partindo de cada um de nós. Partindo do que eu entendo, do que eu sei, do que eu conheço, do que eu sinto e do que eu desejo. É o eu que está dentro de mim que vai ir ou para a carne ou para o Espírito. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É ter esse controle. É dominar. E por isso que eu falo, é isso que eu trago aqui quando eu falo de renúncia.
Porque não adianta. Paulo vai dizer que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu crucifiquei o homem que existe dentro de mim. Eu crucifiquei o desejo que existe dentro de mim. Eu crucifiquei a vontade que existe dentro de mim. Paulo está crucificando ele mesmo para que ele possa viver o que Cristo tem para a vida dele. Paulo está crucificando os projetos, os planos, os desejos, para que sobre a vida dele tenha os planos de Deus, tenha a vontade de Deus, tenha o Espírito Santo conduzindo. Paulo está morrendo a cada dia. Ele está crucificando a ele mesmo a cada dia, crucificando os desejos da carne, a vontade, tudo aquilo que Paulo tem de desejo para viver as vontades do Espírito sobre a vida dele. E se você não crucificar o eu, se você não se crucificar, não tem como você viver a vontade de Cristo, não tem como você viver a vontade do Espírito sobre a sua vida. E isso é importante. E isso, você precisa entender isso para a sua vida. Que quando você toma a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, primeiro você o aceita como Senhor, porque você foi comprado, você era escravo do mundo, e de acordo com aquilo que Ele fez por você, a palavra vai dizer que nós não fomos comprados por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue. De acordo com aquilo que o Senhor Jesus, o derramamento de sangue do Senhor Jesus na cruz, Ele nos comprou. Agora nós vivemos sobre o domínio de Cristo sobre as nossas vidas. Então, um escravo, um servo, ele não tem a vontade de falar para o patrão, não é segundo a vontade do escravo. Agora, esse escravo vai viver segundo a vontade do seu Senhor, e Cristo é o Senhor de nós. Então, se eu não crucifico as minhas vontades, não tem como ser servo, não tem como ser esse escravo. Não tem como ser cristão se eu não crucificar as minhas vontades para que eu possa viver a vontade de Cristo em mim. Não vai dar certo. Não tem vida cristã se não tiver renúncia do eu, se não tiver a crucificação do eu. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou crucificado, eu me crucifiquei com Cristo, eu crucifiquei a minha vontade, eu crucifiquei os meus desejos para eu viver nele, para eu viver a vida que ele tem para mim. Eu me crucifiquei. E você que é cristão e você que quer uma vida plena em Cristo, você tem que crucificar a si mesmo. Você tem que crucificar o velho homem, você tem que crucificar a velha mulher. Aqui, agora, quando eu vivo a vontade de Cristo, ou quando eu sou conduzido, ou quando eu me submeto ao Espírito que habita em mim, ao Espírito de Deus que habita em mim, não tem mais a minha vontade. Ah, porque eu gosto assim, eu quero fazer assim. Ah, não, se não for desse jeito, então eu não quero. Se não for assim, então eu não quero. Se não for a casa, se a minha vida, se o meu relacionamento não for dessa forma, então eu não quero. Não existe mais isso. E se está existindo, você não crucificou o velho homem, você não crucificou a velha mulher. Paulo não vivia mais segundo a vontade dele. Ele agora vive a vontade de Cristo. Os desejos e os planos de Paulo foram crucificados juntamente com Cristo na cruz. É isso que o próprio Senhor Jesus, ele vai nos dizer, quando ele escreve lá em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 9, ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Olha o que ele diz, nega-se a si mesmo. Jesus está dizendo, você vai tirar da sua vida todos os seus desejos, todos os seus planos. Aí ele diz, pegue, toma cada dia sua cruz. E é interessante porque quando Jesus Cristo tomou a cruz dele, Jesus Cristo não foi para o cinema, Jesus Cristo não foi para o shopping, Jesus Cristo não foi para a festa, Jesus Cristo não foi para a voltinha na praça. Quando Jesus Cristo tomou a sua cruz, ele foi para o Calvário, para Gólgota, para o Monte Caveira, para ser crucificado. Naquele tempo, ninguém tomava uma cruz, carregava uma cruz para dar uma voltinha na praça. Quem tomava a cruz, o prisioneiro que tomava a sua cruz, era para ser crucificado, era para morrer.
E Jesus está falando, tome a cada dia a sua cruz. Ele está falando, pega a sua cruz. Mas não é para estar dando voltinha com a cruz, não. É para ir lá para o Monte Caveira, para ser crucificado. Você tem que se crucificar a cada dia. Não é a cada dia que ele diz que nós devemos tomar a cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Ele fala, crucifica-se a si mesmo a cada dia. Crucifica as suas paixões a cada dia. Crucifica os seus desejos a cada dia, para que você possa viver a vontade do Espírito para a sua vida. Para que você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a sua vida. Não é agora o Moisés que vai falar o que tem que fazer, que vai falar o que quer fazer. Dentro do Moisés pode vir até os desejos da carne, porque a cada dia o pecado bate na nossa porta. Pode vir até a vontade das concupiscências, pode vir até a vontade das obras da carne. Mas eu crucifico essa vontade na minha vida. Eu crucifico esse desejo na minha vida. Aí eu tomo a minha cruz, eu me crucifico esse desejo, crucifico essas vontades, para que Cristo possa viver em mim. Se você não entender isso, não tem vida cristã. Sem renúncia, sem renunciar o homem, a mulher, o desejo, os planos dentro de mim, não tem vontade de Cristo na minha vida. Aí ele vai dizer, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí eu tenho uma vida cristã. Aí eu sou seguidor de Cristo. Se eu cumprir isso que Cristo está ordenando sobre a minha vida, se eu cumprir isso que Cristo está falando na minha vida. Dentro de cada um de nós há uma luta, há uma guerra travada entre a carne e o Espírito. Só que quem dá o veredito para dizer, quem dá o resultado, quem dá o veredito desse julgamento, sou eu. Eu que decido. Não é que o Espírito Santo vai te pegar e falar, não, meu filho, sai da frente da internet. É claro que o Espírito Santo fala dentro de nós, mas ele não vai lá te pegar. Ele não vai lá segurar na tua mão, segurar lá no teu braço e te puxar da frente do computador porque você está vendo imoralidade, porque você está vendo o que não convém. O Espírito Santo não vai fazer isso. O Espírito Santo vai falar ao nosso coração que isso não nos pertence, que isso não é bom para nós. Mas quem dá o veredito se quer obedecer ou não sou eu. Quem dá o veredito se eu vou ouvir a voz ou não sou eu. O Espírito Santo não vai pegar pelo seu braço e te tirar de frente da internet, tirar de frente do computador. Esse é o que eu devo fazer. Esse veredito sou eu que tomo. Sou eu que escolho se eu quero ouvir a voz do Espírito ou se eu vou continuar obedecendo os desejos da carne. A lascívia, imoralidade sexual, feitiçarias, impureza, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes essas fazem parte das obras da carne. Eu escolho, eu desejo, eu escolho para que lado eu vou ir, para que caminho eu vou conduzir. Se eu vou me direcionar para o lado dos desejos da carne ou se eu vou me direcionar para o lado dos desejos do Espírito. Paulo tomou a decisão dele. Eu crucifico o velho homem, eu crucifico a carne e vivo agora, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus Cristo que vai me conduzir agora. Todo dia eu morro, Paulo vai relatar. Todo dia eu me crucifico para que Cristo possa viver em mim. Que você possa entender isso para a sua vida. Que você possa compreender isso para a sua vida.
Porque talvez você está vivendo uma vida cristã, mas uma vida cristã moldada aos princípios que você tem. E essa vida cristã, ela não é moldada segundo os meus princípios, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu desejo, mas ela é moldada segundo os princípios da palavra de Deus. São fundamentados segundo os ensinamentos de Cristo para a minha vida. Aí talvez na sua vida as coisas não estão dando certo. Talvez na sua vida as coisas estão se desandando e você não está entendendo por quê. Porque você se diz cristã. Olha, mas eu sou cristã, por que está dando tudo errado? Chegou o deserto na vida. Jesus colocou um deserto na minha vida. Deus colocou um deserto na minha vida. Na verdade não foi Ele que colocou o deserto, foi você que escolheu ir para o deserto. Foi você que com seus próprios passozinhos, você foi parar lá no deserto. Deus coloca deserto na nossa vida para nos moldar. Deus coloca deserto na nossa vida para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa concepção de vida. E quando termina o deserto, eu sou transformado, eu subo um degrau nas experiências com Deus. Agora, quando você não crucifica a carne, quando você não crucifica o velho homem, os velhos desejos, as velhas vontades, quando você não crucifica, você se encaminha para o deserto. Só que esse deserto, só que esse deserto que você caminhou com a sua própria vontade, não é para moldar o teu caráter, é para você morrer no deserto. É para você perecer. E quem vai para o deserto com as próprias pernas perece no deserto, morre no deserto. Então talvez essa luta que você está enfrentando aí, que você está imaginando que Deus te conduziu para o deserto, não foi Deus, foi você mesmo. E deixa eu te falar, se você não compreender que esse deserto é resultado das suas escolhas, da sua vontade, você vai morrer no deserto. Essa luta que você está enfrentando, esse deserto que você está enfrentando, não vai acabar na tua vida. Primeiro porque esse deserto aí não vai moldurar o teu caráter. Porque você está achando que Deus colocou, mas na verdade você foi para lá e não muda. Por quê? Porque se você não crucificar o velho homem, Cristo não vai habitar em você para trazer essa transformação. Se você chegou nesse deserto aí, foi porque você não crucificou o velho homem. Não foi porque Cristo te conduziu, não foi porque Deus te conduziu, não foi porque o Espírito te conduziu, mas foi por causa das suas escolhas. Para um pouquinho para refletir. Será que no teu coração tem ainda Isaac? Será que no teu coração o Isaac reina? Abraão, Deus tinha feito uma grande promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Aí ele até atropela o processo de Deus, né? Ele até atropela o processo de Deus e tem um filho com Agar, sua serva. Gerou Ismael, mas não era o projeto de Deus. Aí Deus prometeu e Deus cumpriu. Nasceu quem? Isaac. Isaac agora era o desejo de Abraão. Isaac agora era o ponto principal na vida de Abraão. Isaac agora estava sentado no trono do coração que existia dentro de Abraão. Aí Deus fala para Abraão: crucifica Isaac. Crucifica Isaac. E Abraão levou Isaac para crucificar, para mostrar que Isaac não era mais agora prioridade no coração dele. Para mostrar para Deus que Deus era a prioridade na vida de Abraão. E Deus, ele te fala hoje: crucifica Isaques que tem no teu coração. Crucifica os desejos que você tem. Crucifica a vontade que você tem. Crucifica os planos que você tem.
Porque se você crucificar, Deus vai te dar vida e vida em abundância. Deus vai te dar os melhores planos. Deus vai te dar a melhor vida. Deus vai te conduzir pelo caminho de justiça. Deus vai te conduzir pelo caminho de santidade. Aí sim você vai alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida. Aí você vai alcançar os planos de Deus para a sua vida. Aí você vai alcançar a paz. Aí você vai alcançar a tranquilidade, aí você vai alcançar o amor, aí você vai alcançar o respeito, você vai alcançar tudo de bom que Deus tem para a sua vida. Mas se você não crucificar o velho homem, a velha mulher, nada disso vai ser derramado como bênção para a sua vida. Então que você possa entender, Paulo escreveu dizendo que ele já estava crucificado e agora era Cristo que iria viver nele. Era Cristo que ia habitar nele, era Cristo que ia conduzir. Ele viveria em Cristo agora. Que você possa entender isso. Porque não vai ter mudança de vida, não vai ter mudança de história, não vai ter mudança dessa situação que você está enfrentando se você não crucificar o homem, a mulher que existe dentro de você. Se você não crucificar os desejos que existem dentro de você, para que você possa experimentar a vida em Cristo, para que você possa viver em Cristo e possa viver em novidade de vida. Sem renúncia não tem vida cristã. Que você possa crucificar-se a cada dia, para que você também possa viver em Cristo e experimentar os desejos e vontade de Cristo para a sua vida. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou na minha vida, colocou no meu coração para a sua vida nessa tarde. Que você possa entender, que você possa compreender que o Senhor tem planos perfeitos para a sua vida, mas você precisa crucificar os antigos planos, os antigos desejos, as antigas vontades, para que agora possa experimentar aquilo que Cristo tem para você. Amém? Vamos orar? Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos nessa tarde. Que o Senhor possa ter falado a cada coração. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, mudar o nosso entendimento. Que nós possamos, Senhor Deus, crucificar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, para que nós possamos viver no Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, muda o nosso entendimento. Que o Senhor possa nos dar discernimento e força para que a cada dia nós possamos crucificar o velho homem, crucificar a velha mulher e viver a novidade de vida e viver no Senhor. Senhor, transforma vidas, transforma famílias nessa tarde. Transforma, Senhor Deus, a forma de viver, a forma de pensar e a forma de agir. Que o Senhor possa derramar do céu as promessas, que o Senhor possa derramar do céu os planos e os projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Para que nós possamos ter vida plena no Senhor, para que nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Liberta, Senhor Deus, aqueles que estão aprisionados aos antigos desejos. Liberta, Senhor Deus, aqueles que estão aprisionados àquilo que eles podem fazer para alcançar a salvação. Que o Senhor mude e transforme esse pensamento. Que nada do que possamos fazer é capaz de alcançarmos a salvação, mas aquilo que o Senhor fez por nós. E que aquilo que o Senhor fez por nós possa nos conduzir a viver em novidade de vida. Possa nos conduzir a nos crucificarmos para vivermos no Senhor. Abençoa cada vida. Abençoa cada família. É o que nós te pedimos nessa tarde e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês com esse recado. Que você possa entender, tá bom? Possa compreender. Talvez você já é cristão, você já aceitou o Senhor Jesus, mas talvez não crucificou o velho homem ainda, não crucificou a velha mulher ainda. E esse velho homem e essa velha mulher precisa ir para a cruz, morrer, para que Cristo possa viver em você e para que você possa viver em Cristo. Talvez você ainda não é cristão, talvez você ainda não aceitou o Senhor Jesus. E o que eu estou falando aqui é de novidade de vida, é de experimentar a paz, o amor, o respeito
que você ainda talvez não alcançou. E o que eu estou falando é a oportunidade de você ter uma vida nova, uma vida transformada em Cristo Jesus. Ele é capaz de transformar a tua forma de viver. Para pensar, você ainda que não é cristão, a tua forma de viver te conduziu para o momento em que você está hoje. A teus pensamentos, os teus projetos, os teus planos te conduziu para tudo que você está enfrentando hoje na sua vida. Talvez você esteja enfrentando muitos problemas e dificuldades. E por que não então agora viver em Cristo? E por que não deixar para trás todos esses projetos e planos para viver aquilo que Cristo tem para você? Que Cristo possa mudar o teu pensamento e as tuas atitudes. Mandar um abraço, antes de nós finalizarmos, mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando. A irmã Sandra Sobrinho, Rafael Mota, paz do Senhor, meu amigo. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. A paz do Senhor, Sandra Freire. A paz do Senhor, nossa irmã Berenice, que Deus abençoe. Um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando. A paz do Senhor para a Carol, que está acompanhando, para toda a sua família. Um abraço para a Dani. Um abraço para Márcia Bretas. Para a Mariana. Para Diógenes, né? Um abraço para Marlene Tereza. Um abraço para Ivone, para Karen, para Rebeca e para Elza Carneiro. Um abraço para todos vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês que estão acompanhando, um abraço para vocês que acompanham, que compartilham. A gente volta agora só na segunda-feira, mas eu tenho certeza que essa palavra aqui vai fazer você refletir sobre a forma que você está vivendo, para que você possa entender se você crucificou o velho homem, a velha mulher, e agora você está vivendo em Cristo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e a gente volta na segunda-feira. A paz do Senhor.